Bom dia! Hoje vamos começar uma série de vários vídeos com o tema O zelo pela tua casa me consumirá. Para começar, vamos ler o Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. E também João 2,17, que diz: E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Isto que aconteceu com Jesus não acontecerá conosco também? Diante de todos os pecados e abominações que se cometem na casa do Senhor, não haveremos de ficar indignados? Isto deve acontecer conosco, irmãos. O zelo da tua casa me consome. Irmãos, sinto-me a desfalecer de tristeza pelo que está a acontecer nas nossas igrejas, com as nossas crianças e jovens, com os nossos amigos, com as nossas músicas, com a nossa postura, a nossa irreverência, com o que vemos e com o que aceitamos. Que diferença do mundo temos visto? Porque somos diferentes? Em que somos diferentes? Os tesouros de Deus estão a ser desbaratados em conhecimento, em sabedoria, em providência, em graça, estão a ser desbaratados. Os seus filhinhos queridos estão a ser deixados a morrer com o mesmo destino daqueles que nada sabem dele. Estão a misturar-se com os incrédulos, a adotarem as suas crenças e as suas influências. Que grande desperdício, irmãos! Chamamo-los para dentro da casa do Senhor para desfalecerem dentro da casa e não fora. É um desperdício de sangue, um desperdício de sangue divino, um desperdício de felicidade, é um desperdício de eternidade, é um desperdício de boa companhia, a companhia de Deus. A troca seria do melhor, pecados pela companhia de Deus. Que transação maravilhosa, que coisa sem preço. Oh, irmãos, o fascínio do pecado não presta para nada. O pecado traiciona o valor que nós realmente temos. Não é impossível obedecer, irmãos. Não desanimem, não acreditem nas balelas dos pregadores que nos têm desanimado e deixado a morrer onde quer que estejamos. Porque Deus nos tem dado graça suficiente para vencer o pecado e para não desanimarmos. O pecado é uma ilusão. O prazer do pecado é demasiadamente temporário, é uma ilusão e nunca vai deixar de o ser. Os anjos caídos têm-se rido da nossa estupidez, de desperdiçarmos uma oportunidade que eles já não podem ter. A satisfação do pecado é um instante minúsculo. Depois vem o preço. 100 anos em troca de uma eternidade. Deus tem muito mais para nos dar do que um pouco de carne, um pouco de bebida, um pouco de café, um pouco de álcool, um pouco de pornografia, um pouco de festa,
um pouco de mulheres, um pouco de sexo, um pouco de tudo que nos faz mal. 100 anos em troca de uma eternidade. Deus tem muito mais para nos dar. Alguma vez experimentaste o valor da paz que provém da obediência, que provém da presença de Deus em nós? Isso não tem preço e pode ser dado hoje mesmo, quando de joelhos o pedimos e nos arrependemos e nos entregamos diante de Deus. E entregamos a Deus a nossa incapacidade e reclamamos a sua capacidade. 100 anos em troca de uma eternidade. Deus tem muito mais para nos dar. Deus quer algo melhor para nós. A desobediência só nos dá tristezas, desavenças, revolta para com aqueles que não querem pecar. A separação traz a morte, traz a lágrima e traz a solidão. Não desistam, irmãos, não desanimem, por mais grave que seja o vosso pecado, o nosso pecado. Deus pode. Deus não exigiu algo que não proveu poder para vencer. A vida é difícil? É, mas sem Ele é muito mais. E com Ele podemos vencer. Irmãos, a obediência só nos parece impossível quando pensamos que temos de ser nós a fazê-la. Mas Ele já nos deu esse descanso. E o sábado, o dia do sábado, é uma prova do descanso das obras já feitas. Podemos descansar nas obras feitas por Ele em nós, por meio da fé. É pedir, é só pedir. Deus faz isso em mim, pois eu não sou capaz. E descansar nele por saber que Ele o faz, o que Ele faz, faz bem feito, faz perfeito, faz ininterruptamente, se nós o deixarmos. Deus disse: e tudo era muito bom. Descansemos nele, porque a sua obediência é muito boa. É o desfecho, é o descanso da obra de Deus em nós. Essa obra satisfaz perfeitamente às exigências da lei. E o Pai, quando nos vê, vê seu filho. Parece um sonho, mas é uma promessa. É real. A obediência não é uma enxurrada de coisas impossíveis. Irmãos, foi-nos dito: seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Não é só para o fim da vida. Não ouçamos essas mentiras. Não nos demoremos nelas. Não alimentemos dúvidas e desânimos. Não repitamos essas mentiras. A obediência podemos tê-la hoje, agora mesmo. Porque Deus haveria de reservar o melhor milagre do universo para um dia futuro, para o fim da vida ou apenas para a glorificação e vivermos uma vida de perdição. Deus não é incompetente. Deus não brinca quando promete. Deus é poderoso, é sério e satisfaz todas as exigências da lei hoje mesmo. Podemos ser santos agora mesmo. Como? Como? Que atrevimento é esse?
aceitando a obediência que Ele nos dá para o momento de agora. Ele não vem com um cesto, com um peso para a vida toda. Ele vem com a obediência para o momento do agora. Nós não adquirimos uma santidade para o futuro, mas para o presente. Deus é o primeiro a querer essa obediência. Ele é o primeiro a ser ferido com a desobediência. Acham que o seu milagre é maior hoje que no fim da vida, para que seja mais fácil? Isso são os nossos olhos mesquinhos a analisar os milagres e o poder de Deus. Nós não devemos analisar, apenas devemos ter fé, porque é insondável. Aquele que é insondável não pode ser analisado. O seu poder não pode ser analisado, só pode ser aceite, acreditado, recebido, querido, desejado, reclamado. Somos mesquinhos a pedir a santidade. Somos mesquinhos a pedir milagres. Temos pedido os milagres que nós achamos que Ele é capaz de dar, mas precisamos de compreender que Ele pode fazer mais do que isso. Ele pode fazer o milagre que Ele é capaz, não medido pela nossa capacidade. Sejamos ambiciosos de santidade, de pureza, de obediência, para que sejamos insistentes a pedi-la. Queiramos ser belos, queiramos ser santos hoje, queiramos ser admiráveis diante dos céus e de toda a terra. Não nos envergonhemos, irmãos, de querer ser santos, porque escondemos a nossa cara, o nosso rosto, como se isso fosse uma vergonha que deveríamos ter. Gritemos ao mundo e aos céus: eu anseio a santidade, eu desejo ser bela, belíssima, santa e pura, sem nenhum pecado. E reclamemo-lo diante dos céus e dos anjos, para que eles saibam que nós o ambicionamos, que alguma coisa existe nesta terra que, apesar do sacrifício, apesar do prazer, nós não queremos esse prazer. Nós sacrificamos esse prazer pela santidade divina em nós. Irmãos, o que temos andado a fazer quando dizemos que é difícil ou que não é possível agora é limitar o poder de Deus numa caixinha minúscula que é a nossa mente, incapaz de compreender o ilimitado. O que fez todas as coisas com o poder da sua fala, da sua voz, e está a ser limitado pela nossa falta de fé e do nosso consentimento. Essa fé é o nosso consentimento em deixá-lo fazer isso em nós. E nós temos pregado isso. Temos pregado a incapacidade humana e não a capacidade divina. Isso não permite que Deus o faça em nós. Irmãos, Deus não faz nada em nós sem o nosso consentimento. E a fé é o nosso consentimento. Ele quer a permissão da nossa fé. A questão está em: quero mesmo a santidade? Ele é todo-poderoso em qualquer momento da eternidade, mesmo hoje. Hoje não é um tempo da eternidade mais impossível do que o amanhã, do que o fim da vida ou do que a glorificação, irmãos. Porque temos adiado
essa fé para qualquer dia da vida, qualquer dia no fim da vida, da glorificação, porque temos adiado isso, porque não temos fé para hoje e achamos que nessa altura vamos ter. Não temos fé nem para hoje nem para depois, irmãos, porque a fé é adquirida pelo pronunciar a capacidade divina, pelo deixar que Deus opere em nós hoje. Quando eu me ajoelho, eu não posso pedir a fé para hoje se eu não acredito nela para hoje. Deus é poderoso em qualquer momento da eternidade, porque quando Ele fala, é feito na hora. Mas o que o impede de operar maravilhas em nós é a incredulidade, é esta pregação maldita da incapacidade e da impossibilidade. Precisamos derrubar o muro da incredulidade. Agarremo-nos ao Deus pode. Precisamos exercitar a fé. Não nos apeguemos tanto ao desânimo das nossas experiências diárias de pecar, das nossas experiências de maus desejos, dos nossos sentimentos que nos agarram e nos aprisionam. Queremos nós ficar nessa prisão? Não queremos ser libertos dela? Hoje mesmo? Porque a defendemos tanto? Que nos tem dado o pecado, irmãos, que não o queiramos deixar nesta vida. Não repitamos palavras de descrédito, de dúvida, pois elas operam a dúvida. Demos glórias a Deus, demos-lhe graças, recordemos aquilo que Ele já fez em nós. Demos louvores ao Senhor, descansemos na Sua presença. Tenhamos paz, a paz das obras já feitas, o descanso das obras feitas por Ele em nós. Ele é descanso, Ele é alívio e excede tudo isso. Ele é Deus, irmãos. Não olhemos para Ele como se operasse as mesmas obras que nós, a incapacidade humana. Deus tem sido a alegria da salvação, não de uma salvação futura, mas de uma salvação do hoje. Eu não me estou a alegrar pelos pecados que eu vou deixar no futuro, estou-me a alegrar porque hoje não peco, porque hoje Deus me dá o poder de fazer boas obras e me dá também o perdão para quando eu ainda peco. Mas, irmãos, é seu propósito amadurecermos diariamente para que nunca mais pequemos durante a nossa vida. Descansemos na Sua presença, porque Ele é o alívio, o descanso, a paz. Não a paz de eu ser salvo em pecado. Não façamos uma pregação desse género. Ele dá-nos a paz de sermos salvos, de pecar. Que alegria! Será que nós não provamos essa alegria? Será que eu não saboreio a alegria de não ofender os meus irmãos, o meu marido? De ter essa vitória para hoje, de ter conseguido, pelo poder de Deus, não ver televisão, não ver filmes, não ver novelas, não jogar futebol. Irmãos, a alegria da salvação é o contentamento da obediência. A alegria da salvação é o contentamento da obediência, a abundância de toda a provisão para obedecer. A obediência, irmãos, não é uma
enxurrada de coisas impossíveis. Não precisamos de desanimar com seu peso. Não precisamos de ser cristãos derrotados, cabisbaixos pela culpa dos pecados que não conseguimos deixar. Deus consegue. Teimemos nele. Teimemos na fé nele. E se cairmos, temos um advogado. Para onde iremos, irmãos? A obediência não é uma enxurrada de coisas impossíveis. Ela é boa, santa e justa e não é pesada. Temos entendido errado. A obediência é aceitar as obras que Ele faz em nós. Olhemos para o sábado da criação. Ele disse e tudo foi feito. Em 6 dias Ele o fez. E depois, o que é que Ele fez? Descansou. Pronto. É isso, é aceitar as obras feitas dele em nós. E descansar, louvá-lo, agradecer pela paz, agradecer pela provisão diária da graça. Oh, irmãos, temos andado a carregar um peso demasiado grande em cima de nós. Temos querido fazer tudo sem lhe pedir a Ele para o fazer. Por outro lado, temos entendido que não é preciso fazer nada, que não é preciso obedecer. Não, irmãos. A obediência deve ser feita porque é exigida, mas feita por Ele em nós. Então, peçamos a obediência como pedimos o pão de cada dia, porque é dessa forma que ela nos é dada, dia a dia. A santidade não é dada imediatamente, hoje para amanhã. Ela é dada dia a dia, como nos é dado o pão de cada dia. Deus não nos envia uma despensa completa de pão para hoje e para toda a nossa vida. Não, Ele dá-nos o pão de cada dia. E a graça de vencer o pecado e a graça do perdão é-nos dado dia a dia para vencermos cada dia. Não vivamos ansiosos com o peso de uma obediência que pensamos que temos que carregar para o futuro. Nós só precisamos de obedecer hoje. Não é preciso a ansiedade do resto da vida no dia de hoje. Só temos de pedir para hoje, para vencermos as tentações de hoje e para obedecermos hoje. Não precisamos de uma despensa para guardar a obediência para amanhã e para todo o resto da nossa vida. A fé é a despensa diária e por isso temos que o pedir diariamente. A fé é a porta da despensa da graça de Deus e do seu poder. Abramos essa porta diariamente e descansemos nele, porque a sua despensa nunca estará vazia. Antes, repleta, cheia, a transbordar. Oh, irmãos, Ele ama-nos tanto que nos repreende. Ele repreende-nos porque nos quer com Ele para toda a eternidade. Não compreendemos porque nos ama dessa maneira, mas sabem, Ele merece que nos salvemos. Senhor, agarrai estes jovens, estas crianças, guardai-os na proteção do casaco da vossa obediência. Aconchegai-os bem junto a ti, Senhor, porque o inimigo reclama-os por direito. Precisamos de reforma desde a ponta dos pés à ponta dos cabelos e não temos poder, Senhor. Não temos recorrido a ti quanto basta. Jovens, não olheis para vossos pais como exemplos, porque eles não são o que Deus tem querido de nós. Somos permissivos conosco mesmos.
Como vos ensinaremos o caminho do céu? É o outro caminho que temos andado a percorrer e não é o caminho do céu. O exemplo está em Cristo e está revelado na Bíblia e no espírito de profecia. Lede. Irmãos, não nos atravessemos no caminho do Espírito Santo quando o repreende como uma espada de dois gumes. E vai ao mais profundo da nossa alma, onde ninguém mais lá entra. Há segredos só nossos e pecados secretos que ninguém ouviu, nem sabe, e que Deus desmascara por uma razão, porque é hora de os reconhecer e de os abandonar. É hora de deixar de ter apreço por eles, como se fossem o nosso querido animal feroz de estimação. Queremos paz, mas não temos paz sem obediência. Por isso, temos lutado contra aqueles que defendem a obediência como se fossem fanáticos, porque de facto eles incomodam a nossa consciência. Eles não são um bom exemplo, eles não têm sido bom exemplo, mas aquilo que eles têm dito é para nossa repreensão e devemos obedecer independentemente das suas más obras. Queremos paz, mas não temos paz sem obediência. Pelo contrário, ficamos amargurados com quem nos tenta mostrar a nossa condição. Vamos andar sempre a deitar as culpas da minha infelicidade proveniente da falta de paz de consciência para cima dos outros, para cima das circunstâncias, para cima de Satanás? Irmãos, o pecado tem-nos viciado e o vício reclama a sua posição, o seu domínio sobre a sua presa. Se eu tiver paz de consciência, a minha vida pode ser um inferno, mas essa paz ninguém me tira. Que privilégio sermos corrigidos pelo nosso amoroso Deus! E às vezes essa correção vem pela boca de um irmão, vem pela palavra de alguém que nos ama. Deus é impecavelmente exigente, mas dá-nos um cordeiro que tira os nossos pecados e os carrega sobre si mesmo até à morte, que era nossa por direito, até ao terrível sentimento de separação do Pai, que é a escuridão mais terrível da existência. Mas, irmãos, por quanto mais tempo não nos vamos importar com aquilo que Jesus tem de pagar em nosso lugar? Eu volto a perguntar, por quanto mais tempo não nos vamos importar com aquilo que Jesus tem de pagar em nosso lugar? Tornamo-nos indiferentes às torturas que o nosso pecado causa ao nosso manso e inocente cordeirinho. O perdão é de graça para nós, mas de um preço sem fim para o Filho do Deus do Universo. Ele dá-nos poder para vencer em todas as tentações e defeitos de caráter e em tudo o que precisamos. Não abusemos dessa graça que tem o valor do sangue do próprio Criador. Mas, irmãos, é isso mesmo que temos andado a fazer, a esbanjar a graça. Ellen White diz-nos acerca da inconsciência da nossa condição, e cito: parecem estar a dormir, inconscientes da sua condição. Sua única esperança, porém, é estar onde as suas deficiências de caráter
podem ser detectadas e corrigidas. Ela diz que a nossa única esperança é estar onde as nossas deficiências de caráter podem ser detectadas e corrigidas. Mas estamos a fazer diligências para as detectar? Ou estamos empenhados em escondê-las para ninguém reparar nelas e a tomar esforços para que ninguém se atreva a tocar no assunto? Não critiques, dizemos. Não tens nada a ver com isso. Estás a separar a igreja. És um fazedor de discórdia. Quem te constituiu guarda do meu irmão? Não é isso que temos dito? Deus reprova o julgamento destrutivo, mas exorta à reprovação. E cito: falar a palavra de Deus com fidelidade é uma obra da maior importância, mas é inteiramente diferente de censurar, maliciar e separar. Julgar e reprovar são duas coisas distintas. Deus encarregou os seus servos a obra de repreender com amor aqueles que erram, mas proibiu e denunciou o julgamento impensado, tão comum entre professos crentes na verdade. Encontramos isto em Olhando para o Alto 408.5. Para repreender os que erram, há necessidade de ajuizar esses erros. Precisamos de julgar no sentido bíblico, que não é uma acusação com o mero objetivo de apontar a falta para ofender ou agredir, mas com o objetivo de corrigir, com a preocupação pela salvação e bem-estar do outro. Em Mateus 7:5 é-nos dito que não devemos julgar. Vamos ler. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho? Ou porque dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e estando uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Temos analisado o julgamento como algo detestável, mas a verdade é que esta passagem nos diz que não devemos julgar com uma má medida e que, para o fazermos corretamente, teremos de primeiro tirar a trave que está no nosso olho e depois, sim, poderemos cuidar em tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Ou seja, se nós não somos exemplo, como podemos chamar a atenção aos outros? Não tenho exemplo moral de pregar uma verdade em que eu faça pior do que os outros. Mas posso pregar quando tal defeito já está corrigido em mim. E mesmo assim não tenho a liberdade de julgar com o mero objetivo de denegrir ou acusar, mas de corrigir. Quando eu vejo um pecado recorrente na igreja ou num irmão e o ignoro, sem a preocupação por corrigir com amor, torno-me participante desse pecado. Torno-me culpado por esse pecado. A indiferença num momento como este não é amor, não é virtude, é covardia e comparticipação. No próximo vídeo, vamos continuar a abordar este tema. Iremos ver se adiar a correção é uma vantagem para se tornar mais fácil com o passar do tempo. Não perca! Por favor, subscreva e ative o sininho. Até breve!